pagamento antecipado do preço com recebimento do produto futuramente. Esse é um assunto que todo final de ano volta às rodas de conversa, aos grupos de WhatsApp, em relação à tributação do produtor rural, pessoa física. Funciona da seguinte maneira: todo final de ano o produtor rural faz um levantamento com a sua contabilidade para saber como está a sua situação em relação à tributação do seu imposto de renda. E ele verifica que está com a tributação alta, que pagará muito imposto de renda. Para evitar isso, em regra geral, o que é que eles fazem? Eles compram produtos nesse momento, pagam nesse momento, para recebimento futuramente, pois o intuito dele não é a compra por necessidade do item, digamos assim, do maquinário, do trator, enfim. A compra, nesse caso, é para constituir uma despesa para poder tentar reduzir a tributação do seu imposto de renda. O problema é que esse assunto ele tem uma controvérsia tão grande que talvez se você perguntar a 5, 10, 15, 20, 50 pessoas, cada um tem um posicionamento diferente. Inclusive, até os próprios auditores fiscais da Receita Federal, a gente vê em apresentações uma certa contradição em relação a isso. Para piorar a nossa situação, aquele perguntas e respostas do imposto de renda da pessoa física, ele traz uma pergunta e uma resposta que não condiz com a realidade. Mas antes de falar dessa pergunta lá do perguntas e respostas, eu já vou chamar a atenção para uma pergunta do manual do livro Caixa Digital do Produtor Rural, que é a tal da pergunta 37. Muitas pessoas ainda se baseiam na tal da pergunta 37 do perguntas e respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Só gostaria de lembrá-los que essa pergunta, nesse contexto, ela não existe mais e, portanto, a Receita Federal, desde outubro de 2021, retirou desse perguntas e respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural essa pergunta 37 dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, que é essa situação do pagamento antecipado para recebimento futuro. Só para você ter uma ideia, no manual atual do perguntas e respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural, a pergunta 37 que tem lá é a seguinte: como devem ser informados no livro Caixa Digital do Produtor Rural os recursos recebidos de empréstimos vinculados à atividade rural? Só isso. Não fala mais da operação de compra para recebimento futuro, com pagamento antecipado para recebimento futuro. Voltando ao perguntas e respostas, a pergunta 534, nós temos o seguinte: pagamento antecipado do preço, apropriação. Quando se apropria a despesa decorrente de aquisição de gado ou de outros bens da atividade rural com pagamento antecipado do preço? A resposta da Receita Federal foi a seguinte: os valores efetivamente pagos antecipadamente para a aquisição de bens da atividade rural são computados como despesa somente no mês do recebimento dos animais ou bens. Ou seja, essa despesa só seria lançada no livro Caixa, o livro Caixa Digital do Produtor Rural, no mês do recebimento dos animais ou dos bens, conforme a pergunta 534. Só que tem um detalhe. No Perguntas e Respostas, quase todas as perguntas, quando a Receita Federal responde, ela traz embasamento legal logo abaixo. E nesse caso, ela trouxe o seguinte embasamento legal: Regulamento do Imposto de Renda, artigo 55, aprovado pelo Decreto 9.580, que é o Regulamento do Imposto de Renda do ano de 2218. O fato é que esse artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, ele não fala exatamente isso que tem na pergunta 534. Olha o que diz o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda: os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento e não no mês do recebimento do bem ou dos animais. Então, a própria Receita Federal, ela cai em contradição em relação a essa situação do momento do reconhecimento dessa despesa, desse pagamento, dizendo que é no momento do recebimento dos bens. No meu ponto de vista, e com todo respeito à opinião em contrário, eu prefiro utilizar o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda e reconhecer essa despesa no mês do pagamento, pois, se por um acaso a própria Receita Federal, por via de algum auditor fiscal, me autuar por conta disso, eu tenho minha defesa com base no artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, também tenho a Instrução Normativa 83 de 2001. Mas respeito a opinião dos colegas que entendem que é no momento do recebimento do bem. Então, se é no momento do recebimento do bem, qual seria a base legal que você utilizaria para isso? Muitos utilizam uma analogia
com o artigo 54 do Regulamento do Imposto de Renda, que fala não da despesa com a compra, mas sim do contrário, que é a receita. Olha o que diz o artigo 54. A receita bruta da atividade rural será constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos da atividade definidos, explorado pelo próprio vendedor. Então, nesse artigo 54, esse é o caput, né? O parágrafo 2º complementa dizendo: os adiantamentos de recursos financeiros recebidos em decorrência de contrato de compra e venda de produtos rurais para entrega futura serão computados como receita no mês da entrega efetiva do produto. Então, o que as pessoas fazem é uma analogia entre, ora, se a receita vai ser computada no momento da entrega do efetivo produto, então a despesa vai ser também dessa forma. Como eu disse, com todo respeito, a não ser que a Receita Federal se posicione definitivamente a respeito disso. Mas o próprio CARF já tem decisão em relação a isso. O artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda não nos deixa margem sequer para uma analogia. E outra, quando o artigo 55 fala dos investimentos, algumas pessoas não entendem o que é esse investimento. E aí o parágrafo 2º do artigo 55 diz o seguinte: considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos durante o ano calendário, exceto a parcela que corresponde ao valor da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou a melhoria da produtividade e seja realizado com benfeitorias, culturas permanentes, aquisição de utensílios, bens, tratores, implementos, equipamentos, máquinas, motores, veículos, animais, serviços técnicos, ou seja, tudo aquilo que é despesa da atividade rural. Então, quando ele fala esses investimentos, não é um investimento, algo que você vai fazer no mercado financeiro, não. O investimento que ele está falando aqui são as despesas de investimento, que são os custeios que você precisa para tocar a sua atividade rural. Independente disso, o próprio CARF já tem decisão, isso inclusive do ano de 2016, no Acórdão 2201-003-345. Vou colocar inclusive aqui essa decisão do CARF, para que vocês possam ver. E aqui nessa decisão ele fala o seguinte: declaração de ajuste anual, livro caixa da atividade rural, investimento feito com recebimento futuro do produto, período de reconhecimento da despesa de custeio. Por expressa disposição legal, os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento. E aí cita o artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.023 de 90, que é o mesmo que o próprio Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 55, ao final do caput do artigo 55, ele traz Lei 8.023 de 90, artigo 4º, parágrafo 2º. E continua dizendo aqui a decisão do CARF o seguinte: as despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida. Eu entendo que é pelo artigo 55 no momento do pagamento. Mas, como eu sempre digo, como não sou dono da verdade, e para dirimir essa dúvida, nós protocolamos no ano passado uma consulta formal a esse respeito, inclusive citando essa pergunta 534, colocando: olha, Receita Federal, você mesmo cai em contradição quando você diz aqui na pergunta 534, do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda, em relação a essa situação. Então, eu reconheço essa despesa paga antecipadamente para recebimento do produto futuro no momento do pagamento, conforme o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, e já com decisões do CARF, como é a decisão em Acórdão 2201-003-345, da segunda Câmara, primeira turma, lá do ano 2016, ou eu faço, conforme está lá na pergunta 534, no momento do recebimento dos bens ou dos animais. Isso é uma controvérsia que isso parece que não vai acabar nunca. Agora, tendo sido autuado ou sendo notificado por auditor fiscal, a minha defesa está aqui, ó, artigo 55, Lei 8.023. E você, que entende que é na hora do recebimento dos bens, qual é a sua defesa? Analogia com o artigo 54? Bom, enfim, aí cada um vai ter que tomar sua decisão, porque esse é o momento que os produtores rurais mais fazem esse tipo de operação. Não esqueçam de participar do nosso grupo Comunidade de Contadores do Agro, e que a gente tenha um 2024 com bastante proveito, tanto do trabalho, pessoal, familiar, tá bom? Então, um abraço, professor Elielton, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!